Olá, estamos ao vivo, mais uma live aí segunda-feira, 8h15 como sempre, e hoje vai ser um bate-papo aí muito especial, né? A gente está acostumado a conversar sozinho aqui, né? Eu dou o conteúdo aqui, a gente bate um papo no chat, mas hoje a gente tem um convidado especial, né? Vamos falar de um assunto que é de extrema importância para qualquer pessoa que está nesse mercado imobiliário. Se você precisa comprar ou vender um imóvel, esse assunto é fundamental aí, que é a gente falar sobre os financiamentos imobiliários, aí, entender um pouco mais disso, que é o motor aí do nosso mercado. Então, seja lá qual for a modalidade no mercado imobiliário que você atua, se você precisa vender ou comprar um imóvel, é bom que você entenda desse assunto. Tá? E hoje a gente tem um convidado especial. Queria agradecer de antemão aqui, né, ele ter aceito o convite e disponibilizado o tempo para bater um papo com a gente. Boa noite aí, ó, o Mário, a Regina, que já chegou, o William. Sejam todos bem-vindos. Ó, aí, se você tiver condição aí, já assiste a live com papel e caneta na mão, que hoje vai ser pesado aí, vai ser bacana aí para a gente crescer no nosso mercado. Tá? Hoje a gente vai conversar com o Murilo Arjona, né? @Murilo Arjona, tudo junto no Instagram. Ele faz um trabalho forte lá no Instagram. Se você quer aprender desse mercado, só seguir ele lá. Né? Então já é lição de casa para os alunos aí, o pessoal que é das turmas do meu curso. Lição de casa, a hora que acabar a live, você vai lá, procura no Instagram, Murilo Arjona, e segue, porque só o que ele responde de caixinha lá nos stories dele já é um curso de financiamento imobiliário. Então, aproveita, viu? Não deixa de seguir ele lá, não. Então, boa noite aí, Pai de Nakodama, a Rômulo, o Marcos, a Regina, o Ronaldo Vasconcelos. Seja bem-vindo. O Hugo, pessoal aí que é apoiador do canal também. Então, chega de preâmbulo aí, né? Vou aproveitar, vou convidar ele para a live. Então, com vocês aí, o Murilo Arjona. Murilo, boa noite. Seja muito bem-vindo, cara. Boa noite, Jorge. Obrigado pelo convite, tá? Te agradeço imensamente e espero que a gente possa bater um papo aqui e engrandecer aí essa noite do pessoal, tirando o máximo de dúvida e falando um pouquinho do que é o nosso trabalho, né? Bacana. Assim, eu que agradeço, cara. O seu trabalho, né? Você é correspondente bancário, o seu trabalho, assim, ele é fundamental para o nosso mercado aqui. Então, o assunto nosso principal aqui são os imóveis adjudicados, né? E o financiamento, tanto para a gente comprar, quanto para entender ele, para vender depois, faz muita diferença. Então, eu sempre falo aí para o pessoal que se tem alguém que você tem que conhecer ali e estreitar laço, é o correspondente bancário, ele que vai agilizar o negócio para a gente aí. Então, eu que agradeço você disponibilizar esse tempo aí, segunda-feira à noite, aí, num frio. Se aqui tá frio, imagina aí no sul como é que deve estar. Num frio desse aí, batendo um papo com a gente, cara. Eu tô indo para São Paulo num congresso aí também. Eu tô no interiorzão de São Paulo, aqui tá um frio, moço. Mas imagina aí. Mas aqui também. Bom, vamos lá. Murilo, pra gente começar aí, eu queria que você contasse um pouco da sua história, como que você começou no mercado imobiliário aí, como você se tornou correspondente, né? Conta um pouco pra gente aí da sua trajetória. Claro, sem dúvida, sem dúvida. Deixa eu me apresentar, então. Meu nome é Murilo Arjona. Eu sou correspondente bancário desde 2007. Na verdade, em 2007 ainda não existiam, de fato, homologados os correspondentes bancários. A gente atuava como despachante imobiliário, né? Que era naquela época, naquele momento. O meu pai já atuava com isso há alguns anos. E a gente fazia o despacho mesmo, a gente juntava a documentação, encaminhava junto ao banco, mas a gente não era um credenciado de fato do banco, né? Nós tínhamos o conhecimento e tínhamos os contatos e a gente fazia o meio de campo para agilizar. Então, lá em 2007, eu comecei trabalhando lá com meu pai, né, de office boy, fui aprendendo, e até que, se eu não me engano, meados de 2011, a Caixa fez, de fato, o credenciamento e nos incluiu. Se eu não me engano, foi 2011, tá? Se eu não estou errado. Não, ou 2010. E nos credenciou, de fato.
E aí, a partir disso, a gente começou a aumentar o escritório, né? Eu acabei me formando em engenharia civil, sou engenheiro civil, sou pós-graduado em engenharia diagnóstica, então eu atuo também para a justiça, faço Fazer laudos. um laudo. Né? Exatamente. E isso ajuda bastante também na questão ali do crédito, a gente passa por engenharia de todos os imóveis, então isso me deu bastante conhecimento, né? Até nos imóveis adjudicados, ali o laudo vale 2 anos, né? Diferente aí dos imóveis novos usados, que vale 6 meses. Então, lá eu comecei em 2007, fomos aprendendo, trocamos de escritório 3 vezes, e hoje, né, 2022, a gente tem uma equipe bem grande aqui no Rio Grande do Sul. Hoje, meu escritório ele é o maior da região sul do Brasil, ele é o maior entre Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, esse aqui do Rio Grande do Sul. Em Florianópolis, nós temos uma filial também, né? E ano passado, ganhamos 2 reconhecimentos da Caixa. Até então, o presidente ainda era o Pedro Guimarães, a gente recebeu 2 homenagens, fomos convidados para ir o Nação Caixa, um em Atibaia, e o segundo, nesse ano, em março, a gente foi para Brasília, foram só 5 correspondentes do Brasil que foram convidados. Bacana. E a gente teve aí a honra de participar. Então, faz um tempinho já que a gente está nessa estrada e sempre aprendendo e passando conhecimento para os outros. Então, assim, essa é a minha breve apresentação. Não, legal. Pessoal, dá para entender o peso da live de hoje aqui, né? Então, escritório realmente... Eu tenho bastante gente aí do sul do país que me segue, então, legal. Se quiser fazer o financiamento, busca o escritório dele lá, procura ele no Instagram. Você vai ver logo na capa do Instagram dele, uma das primeiras fotos em destaque lá é com o presidente da Caixa, então ele recebendo esse reconhecimento. Né? Então, para você ver o privilégio que a gente está tendo hoje aqui, é alguém que realmente conhece o mercado, sabe o que está falando, sabe o que está fazendo. Então, eu fico muito honrado de poder tê-lo aqui. Assim, se você entrar no Instagram dele lá, logo na bio tem um número bem interessante lá. 1,6 milhões? Não, 1,6 bilhões em negócios aí efetivados, né? Então, exatamente. É bastante bagagem aí que ele tem para trazer para a gente. Então, o pessoal que vai chegando aí, ó, já vai curtindo o vídeo e pode mandar nos comentários aí que, se possível, a gente vai responder aí o maior número de dúvidas que tiverem. Tá? Então, pode ir mandando. É interessante tu falar do número, né? Mas ano passado a gente teve uma produção super grande, né? Hoje nós somos correspondente diamante. Diamante é uma classificação dos correspondentes, né? Em torno aí de 4% dos correspondentes do Brasil são diamantes, que é a classificação mais alta. Mas ano passado, 2021, esse ano a gente ainda está fechando, né, os números, mas ano passado eu atuo hoje com em torno de 5 agências. Mas uma dessas agências, que foi uma agência aqui de Porto Alegre, a Agência CIS Brasil, ela também ganhou um reconhecimento, que é a agência que a gente atua mais forte, mas ela ganhou um reconhecimento que a gente contratou no ano passado dentro da agência 100 milhões, dentro de uma das agências só. Só uma agência. 100 milhões. E essa agência, esse resultado é tão específico para a agência porque ela chegou a superar algumas superintendências inteiras aqui da região. Bacana. Legal. 11 superintendências, ela sozinha bateu 3, 4 superintendências inteiras. Então, assim, realmente a gente faz um trabalho bem bacana, né? E bem forte, assim, de parceria, que é o que tu falou ali no início. A grande chave, né, de ter um resultado bom é, de fato, ter parcerias. Nós temos parcerias com corretores, com imobiliárias, construtoras, né? Aqui na minha região, inclusive, tem corretores que atuam só praticamente com adjudicado. Eu não sei se aí tem gente que atua quase que exclusivamente, né? E a parceria, né, do mesmo jeito que eu tenho com os corretores, a gente tem com as agências. Cara, isso é essencial, assim, o bom relacionamento.
Sim. Eu trabalho só com isso, né? Eu, desde 2017, trabalho só com adjudicado aqui Tu no trabalha interior, né? com Mas eu então. sou corretor, né? Então eu faço a intermediação ali e indico o pessoal. Muito, muito bom. E esse teu papel, eu que estou na ponta, é porque eu pego muitos clientes que às vezes vão em agência e vão fazer a compra do imóvel adjudicado, que olhou no site e no fim vou fazer a aquisição. E eles, a pessoa, assim, é notável a diferença do cliente que vem atendido por um corretor que sabe o que está fazendo para um Sim. cliente que vai direto, né? Primeiro, não tem ônus nenhum para O o cliente. corretor aí, né? Exatamente, não existe ônus algum, porque às vezes eu atuo com construtoras, às vezes o cliente, eu quero ir direto na construtora porque acho que vai ser mais barato, ou enfim. O imóvel adjudicado não muda nada, né? Se o cara for sozinho ou se ele for contigo, que vai auxiliar ele, para ele, de custo, não muda nada, né? Exato. E cara, é impressionante como eu que sou o correspondente, o cliente vem direto da agência ou veio do site, eles acabam vindo para o escritório, cara, ele vem com pouquíssima informação. Não sabe como fazer o pagamento da calção, em que momento Nada, né? ele for calculado ou não, receber de volta esse valor da calção, né? Muita dúvida. Então, esse trabalho que tu faz, ele é importantíssimo, eu diria que mais importante do que o nosso, porque o nosso aqui a gente aprova o crédito, faz a parte do financiamento, tá tudo certo, mas o teu de ensinar, mostrar, fazer ele entender quais os riscos, né, quais o bônus, qual o ônus, cara, isso aí é essencial mesmo, assim, parabéns. Não, mas não é não, viu? O correspondente é mais importante, viu? Ele tá sendo humilde aí. Se é o correspondente, você não faz financiamento. E assim, deixa eu perguntar assim, uma coisa, eu tenho muito cliente, aluno, pessoal que me segue aqui, que é autônomo, que não tem o meio tradicional de trabalhar ali, carteira assinada, nem funcionário público e tal, né? E uma grande dúvida nossa aí, uma coisa que pega bastante, é a questão da comprovação de renda, como que funciona isso, Murilo? Você pode falar para a gente, tanto do pessoal que trabalha formalmente, né? Que Claro. ali já é o mais tradicional, os 3 olerite ou um olerite e tal, né? E o pessoal, os autônomos aí, o pessoal mais que não tem Tá bom. a comprovação tradicional ali. Vamos lá. Eu vou falar um pouquinho sobre, então, as comprovações de renda. E quando eu falar nisso, tem algumas coisas que agências podem ser um pouquinho mais exigentes ou menos exigentes, tá? Mas eu vou falar primeiro num básico de o que a gente precisa para fazer análise de crédito de todos esses perfis. E eu diria que no meu escritório e nos créditos que eu já fiz de imóveis adjudicados, eu diria que talvez não, esse número não vou chutar uma porcentagem, mas grande parte é investimento e não para moradia. Grande Sim, parte é a é renda. de 70 para mais. Exatamente. Então, grande parte a renda é do autônomo, é de empresário, né? Que é o cara que está buscando investir naquilo ali. Normalmente, ele é o autônomo, é o que eu percebo aqui. Mas vamos lá. Quem é CLT, a maneira de comprovação é muito simples, né? Contra-cheque ou imposto de renda. Qualquer um dos dois. Se for, e aí eu vou falar um pouquinho depois, se for dentro do SBPE, pode ser imposto de renda ou pode ser contra-cheque. No caso da linha FGTS, que daí vai depender de região para região o valor, obrigatoriamente o contra-cheque. Tá? Não pode ser imposto de renda na linha da FGTS. Por quê? Tá? Isso, eu gosto de trazer o porquê das coisas para as pessoas. Assim, só pode ser isso. Por quê? Né? Por que só pode ser o contra-cheque? Porque lá no FGTS, que tem também o Casa Verde e Amarela, e o pessoal pode comprar imóvel adjudicado dentro do Casa Verde e Amarela, né? O pessoal às vezes acha que não, mas pode, vai mudar um pouquinho, né? O subsídio é para uma renda só um pouco mais baixa e tudo mais, mas pode comprar dentro do Casa Verde e Amarela. Ele tem limites de renda, faixas de renda, né? Conforme a pessoa ganha mais, a taxa de juros vai subindo. E aí a
normatizou isso, que tu não pode usar outro comprovante, sendo assalariado, a não ser o contra-cheque, porque o pessoal ia lá e escolhia o comprovante que beneficiava mais. Às vezes o imposto de renda estava mais baixo, ele trazia o imposto de renda. Então, isso foi normatizado. Então, CLT, quando for linha FGTS, só o contra-cheque, né, como comprovante de renda. Se for SBPE, pode ser contra-cheque ou pode ser também o imposto de renda, qualquer um dos dois. O funcionário público, mesma coisa, contra-cheque, imposto de renda, né? E aí, tirando esses, a gente vai para alguns outros. Eu divido eles em 3 grandes grupos. E vai ver uma diferenciação que eu vou fazer aqui. Eu divido em autônomo, empresário e informal. Tá? E eu divido o autônomo do informal e eu vou explicar aqui o porquê, tá? Do autônomo para o informal. O autônomo, né, quando eu vou falar de autônomo, é o cara que trabalha informalmente, não possui vínculo empregatício, mas possui renda declarada, renda quente, digamos assim. Declarou imposto de renda. Esse eu trato ele como autônomo. Esse é o jeito mais fácil de conseguir um crédito com a Caixa para autônomo. É declarando o imposto de renda. Imposto de renda. Exatamente. E aí, quando que a Caixa aceita o imposto de renda? Tá? A Caixa aceita o imposto de renda entregue com até 30 dias de atraso. Certo? Certo. Porque eu já vi muita gente falar bastante coisa. Não aceita imposto em atraso. Aceita, com no máximo 30 dias. Né? Já vi correspondente não aceitando imposto de renda porque estava fora do prazo, mas não é essa a regra. Por exemplo, o cliente declarou imposto de renda no prazo. Pode retificar fora do prazo? Pode. Tá? A Caixa aceita retificação fora do prazo, desde que o original tenha sido entregue no prazo. Então, tranquilo. O autônomo, e muitas vezes o autônomo declara lá no prazo, declarou isento. Lá em março, quando abriu em março, o cara declarou isento. Pô, Jorge, quero fazer agora, quero comprar esse imóvel aqui, eu vi. O que eu faço? Cara, tu ganha mais do que tu botou lá? Quanto que tu ganha de verdade? Não, eu ganho 5 mil reais. Então, bota 5 mil, retifica que vai passar. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. Tranquilo. Claro, eu cuido sempre de dizer assim, a gente não pode declarar o que não ganha, né? O pessoal costuma declarar menos do que ganha, né? Então, assim, declara o que tu ganha de fato, que vai dar. E por que eu disse antes das agências, tá? Porque, assim, normativamente, pode. Mas a agência, ela vai ter que homologar isso aí no comitê de crédito. Então, a gente aqui, eu trabalho com muitas agências, não tem nenhum problema com isso, desde que o cliente prove, de fato, que tem aquele rendimento. Não é isso, né? E aí as agências podem pedir alguma coisinha complementar. Por exemplo, movimentação bancária. Né? Extrato, né? Então. Extrato bancário, daqui a pouco, acontece pouco, mas pode pedir alguma DARF de pagamento, pode pedir, e aí entra muita coisa, fatura de cartão de crédito, às vezes gasto, água, luz, telefone, mas isso depende do gerente. Tá, Jorge? Entendi. Se ele quiser aceitar... Esse é a nível de agência. De agência para agência. E de relacionamento. Mas se ele quiser aceitar só que imposto de renda e mais nada, ele pode também. Né? Nada vai contra isso. Desde que o imposto esteja no prazo, tudo certo. Tá? Esse é o... Deixa eu só dar um detalhe aí. Não, ele falou a respeito de declarar a renda, né, que realmente recebe, porque muita gente declara menos, por questão de não pagar imposto e tal. Porque se você declarar lá o que você não ganha, você é um fortíssimo candidato a fornecer imóvel para a gente vender aqui no de novo, né? Todo né? o mercado e devolveu para o mercado. Mas é isso aí. Pode, né? Isso é o que a Caixa mais se preocupa realmente é com isso. Né? Mas pode continuar, né, Murilo. Esse, então, o autônomo. Eu separo ele um pouquinho do empresário, porque o empresário ele pode apresentar daí tanto o imposto de renda, que o autônomo também ele apresenta, e aí o empresário ele tem outras formas de declarar, ele pode declarar como lucros da empresa dele, que inclusive é um rendimento isento de tributação, ele não tem custo, né? Ele já tributou lá na PJ, eu pego
muito empresário, com distribuições de lucros enormes na pessoa física, e a gente consegue usar uma renda bacana. E também ele pode aceitar, ser aceito, o recibo de Prolabore, né? Muito, muito, muito usado para empresário. O que é o recibo de Prolabore? Ele é, né, digamos assim, o contra-cheque do empresário. Né? É o quanto que ele está retirando aquele mês. E o mais legal disso, né, é que no normativo da Caixa, ele não pede nem DARF de pagamento de imposto de renda e nem de INSS. Então, assim, é o que o contador emite ali, e da mesma forma, vai de agência para agência. Já vi agência solicitar. Já vi agência, né, as que a gente atua aqui dificilmente solicita, desde que, da mesma forma, apresente condições de pagamento. O cara é empresário, eu peço os últimos extratos bancários 6 meses, o cara me apresentou um prolabore de 20 mil reais. Se na conta dele cai os 20... Hã? Aí o cara movimenta 2, né? Não, se movimenta 2, não adianta nem me apresentar prolabore, né? Agora, às vezes é o contrário, às vezes o cara movimenta 30, 40, 50, né? Então, esse cara aqui, cara, se tu pagou a DARF, não pagou a DARF, para mim, tanto faz. Eu sei que tu tem capacidade de pagamento. Então, o empresário, imposto de renda ou Prolabore. Tá? Esses dois são os principais. Então, essa era uma dúvida que eu tinha. Então, porque no Prolabore real que a gente tira, né? Igual tem a empresa também, no Prolabore real a gente declara lá o mínimo para poder receber o isento, né? Então, não necessariamente tem que ser aquele que eu pago lá o INSS, né? Não, tu pode pedir pro teu contador. Ô Jorge, no mês que vem tu quer comprar um imóvel, tu tá precisando de financiamento de 300 mil reais. Eu sei que, de fato, tu ganha 10 mil reais por mês. E eu tenho certeza disso e tem nos teus extratos. Tu vai pedir pro teu contador, mês que vem me consegue um prolabore de 10 mil reais, eu não vou te pedir nem DARF de pagamento, nem INSS. Pagou, não pagou, não é comigo. Meu problema não é esse. Meu problema é se tu vai pagar a parcela, né? Então, eu costumo dizer que banco não é fiscal de receita. Mas, repito, por isso tem que ter uma boa parceria com um bom correspondente que tenha um relacionamento legal e possa trabalhar com uma agência que atue como tem que atuar, né? O normativo está lá para ser lido, né? E executado. Está escrito o que precisa. Precisa do Prolabore, acabou, né? Claro, dentro de uma... eu sempre digo que tem que ter um meio termo, né? Entre tudo, assim. Então, a gente tem que se resguardar que aquela renda existe. Agora, pedir coisa que não está escrito que tem que pedir, daí eu também não concordo. Eu brigo pelos meus clientes às vezes, né? Não, mas isso é importante, porque na verdade as informações que a gente tem, assim, principalmente para quem é autônomo, empresário, elas chegam meio de telefone sem fio, então acaba tendo muito ruído, muita distorção, né, para que a gente consiga o crédito aí, né? Então é importante você falar isso. E eu já vi nesses anos trabalhando, né? Eu vejo muita coisa, assim, agências, daqui a pouco o gerente vai te dizer, eu quero que tu me apresente a DARF, né? É um direito dele, de fato, não conceder o crédito se ele não está seguro. Sim, é a obrigação dele, ele tá analisando ali, né? Então, exatamente. Agora, nada impede que tu vá na agência vizinha dele, a Porto Alegre aqui, a gente tem 40 agências, e contrate. Né? Tu não quer me conceder? Tá, mas e fulano? Fulano, eu tô precisando aqui contratar, eu tenho meta para contratar. Para mim tá bom. Da mesma forma que ele tem autonomia para não aceitar, o vizinho dele tem autonomia para aceitar, porque tá na regra, né? Tá na regra. O que precisa? Precisa disso. Se é o imposto de renda, tá no prazo. Me apresentou fora do prazo, isso aqui tá fora da regra. Isso aqui nenhuma agência pode aceitar. Então, isso vai questão de relacionamento e, assim, volta a bater forte. O que tu falou no início. Procurem bons parceiros, que eles vão defender vocês nisso aí, né? Vão defender vocês nisso aí. Eu que tenho conversado com muita gente do Brasil inteiro, eu estou fazendo 2 financiamentos na Bahia. E a minha ideia não é pegar esses financiamentos de longe, né? Não é esse objetivo lá no Instagram, que é onde eu divulgo as informações. Não é esse. É passar informação mesmo,
mas eu, às vezes, dependendo da situação, esse aí foi um cara que me pediu ajuda. Pô, não estou conseguindo, que era um caso exatamente assim. Que o gerente tinha renda, o cara mas tinha me mostrou tudo e o gerente estava pedindo mil e uma coisa que ele não tinha. Eu falei com o gerente não quis conceder e a gente trocou ele de agência e está contratando em outra agência, que para o gerente está super ok. O cara falou, meu Deus, por que esse cara, né? ótimo. Tá ótimo. E tudo certo, né? É direito de todo mundo fazer isso. Então, só fica aí a dica, porque às vezes o pessoal daqui a pouco leva um não e acha que aquilo é uma verdade absoluta ou não entende. É isso aí, tá? Agora, sistema é sistema. Se não passou no sistema, não adianta ele levar para fulano, para beltrano, para ciclano, que não tem jeito. Aí não vai. Não vai. Né? O que eu estou falando legal. decisões gerenciais e de comitê de crédito. Bom, vamos seguir. Legal. Autônomo, empresário e o informal. Por que eu separo do informal? Eu boto informal o cara que de fato não declarou no prazo, ele não tem nada, tá? Ele vai ter assim, daqui a pouco ele tem um extrato bancário, tá? Alguma coisinha, mas ele não declarou, ele não tem empresa, ele não tem nada. Esse cara, ele vai poder financiar? Sim. Porém, o cara informal, totalmente informal, que tem daqui a pouco só um extrato bancário do que ele recebe ali, que ele faz recebe Pix e tal, esse cara, ele tem um limitador no sistema, não é nem no gerente. Às vezes o cara pode... Eu já peguei, olha, dentista, advogado, psicólogo, muitos, que não declaravam imposto de renda e tinha uma movimentação super alta, certo? E o que acontece? A Caixa criou uma trava, e isso aí não é nada que está escrito. Isso aí é uma coisa que a gente vai avaliando muito e a gente vai acabar percebendo. Mas a trava, ela é de R$ 1.903, tá? O que é isso? Quando tu lança uma renda, 1.900, ou tu lança 2.000, 2.100, 3.000, 4.000, ele aprova o mesmo valor. Por quê? Quando criaram essa trava, foi em 2018, o limite de isenção do imposto de renda era esse valor. Lá em 2018, era R$ 1.900. Então, o sistema entendia o quê? Até 1.903, tu podia declarar informalmente que o sistema te aprovava. Acima disso, ele entendia, opa, aqui tu devia estar declarando. Tu ganha 2,5 e não te aprovava. Então, e a trava é a mesma, eles não alteraram ainda. Eu até, na última visita que eu fui para Brasília, a gente estava numa convenção com o pessoal do risco e tal, e o Pedro Guimarães ele pediu para nós, para a gente levar, né, os nossos pedidos para o pessoal da matriz. E um dos pedidos de alguns correspondentes, não foi só meu, foi desse, era aumentar esse limite da trava informal. Até porque 1.900 hoje vai prover uma parcela muito baixa, né? Então, às vezes, se for um casal, pode botar 1.900 para cada um, vai dar uma renda aí de mais ou menos 3.800, vai financiar ainda em torno de 120, alguma coisinha mais por aí, né? Mas ainda é pouco, né? Dependendo do imóvel. Mas, assim, o que eu uso muito informal? Às vezes eu uso como complemento. Por exemplo, o casal, ele trabalha de CLT, né, e ganha ali 3, 4 mil reais, e a esposa, ela trabalha no salão de beleza, e é totalmente informal, eu uso para complementar. Eu uso mais R$ 1.900, em vez de 4 mil, vira 5.900. Isso já muda bastante. Já ajuda, né? Já ajuda. Então, e esse informal, ele basta declarar, não precisa comprovar nada, você só declara que ganha esse informal. Como é que funciona? Exatamente. Ele, no normativo do correspondente, ele diz ainda que a gente não deve analisar os valores que entram na conta. Olha que interessante. Ele diz que a gente deve cadastrar o valor do rendimento conforme perfil socioeconômico. O que é isso? Por exemplo, o cara é pedreiro, trabalha em obra, tá? E ele tem que ter um extrato bancário, tá? Se ele não tiver, eu não posso lançar, porque o normativo exige. Quando eu vou lançar lá, ele exige extrato bancário ou cartão de crédito. Qualquer um. É só ter o cartão. Só ter. Independente do valor. E ele diz, não analisar os valores que entram na conta.
cadastrar conforme perfil socioeconômico. Se eu sei que aquela profissão ganha em média R$ 2.000, R$ 1.800, eu lanço e acabou, né? Porque a gente sabe, às vezes o cara, eu mesmo aqui, o meu motoboy trabalha informalmente. Se pegar a movimentação dele, muita coisa ele recebe em dinheiro, então não vai ser de fato a Não renda. tem como, né? Então renda conforme perfil socioeconômico. Isso pouca gente sabe também. Às vezes os gerentes da Caixa não sabem, né? Eu costumo falar isso pro pessoal, né? Que quando eu falo que eu trabalho com isso e tal, o primeiro impulso do cliente, o primeiro impulso do pessoal que me procura aqui no YouTube é falar, então vou me informar na agência. Não é o caminho para se informar, a agência não é o caminho para se informar, infelizmente. Eu falo que nem é culpa deles, porque a agência ele tem muito tipo de serviço para analisar, muita coisa para saber, então ele não vai saber disso. Especificamente no nosso caso, que é um volume de negociação muito pequeno ali para o banco. Então, o pessoal realmente tem gente dentro da agência que não sabe que existe os imóveis adjudicados. Então, não é a fonte. Vai no site lá, onde tem bastante informação, né? Procura um correspondente qualificado. A agência, infelizmente, não é fonte de informação, né? Você vai pegar só fila lá. Então, não é. Eu tenho foge. uma publicação que eu fiz, acho que foi semana passada, que eu fiz um vídeo e eu digo assim, ó, corretor, o que você não deve fazer, no meu caso é um caso bem parecido, assim, que é uma coisa que acontece pouco, né? Uhum. Mas também não é todo gerente que sabe. Quando o cliente tem uma dívida interna com o banco, né? Eu vejo muitos correspondentes que mandam o cliente no banco. E o que eu faço, que eu falo assim, ó, não mande o cliente no banco, porque ele vai no banco e muitas vezes o cara faz só a pesquisa CIPS, que a gente chama, que é de restrição, só que não é uma restrição, é um prejuízo, né? Então ele não aparece, então o cliente vai no banco, o gerente do banco, não, mas você não deve nada aqui. Manda o cara embora, o cara fica puta da vida, né? Não, mas tu me mandou no banco, não é assim. Devo nada. Eu mando para o banco, para quem eu sei que vai olhar o que o cliente tem, a gente atualiza a dívida. Então, muitas vezes, eu oriento, não mande o cliente no banco, a não ser que tu mande com uma pessoa que tu sabe já, ó, fala com fulano tem experiência nisso. Aí, beleza. Se não, realmente. Não é o caminho, né? Infelizmente, né? Que bom se fosse, mas hoje o adjudicado mesmo, né? Olha, tem agências que nunca fizeram. Certeza. Aí, olha, eu comecei a trabalhar com isso, Murilo, em 2017, quando ainda não tinha esse negócio de venda online, né? Então o negócio era feito no papel. Era muito bom, né? Tinha muita oportunidade, sim. A gente chama de galinha morta aqui, né? Tinha muita coisa assim. Mas eu tinha uma dificuldade muito grande, que eu sempre trabalhei, né, home office remoto, assim, então eu informo as pessoas por telefone, WhatsApp, eu vou informando, eu vou dando as orientações. E eu pedia para a pessoa ir na agência com todas as informações já debaixo do braço para não ter erro. Só que chegando lá, ainda tinha problema. Muito. O pessoal, não. E nessa época, tu fazia a proposta por malote, né? Era malote, você mandava, tinha que esperar 3 dias para saber se ganhou ou não. Era desse jeito. Tu sabia que tu venceu o lance 4 dias depois, eu acho. Era isso, era uma agonia. Mas era bem legal assim, de participar. Eu gostava porque o que importava era você chegar primeiro, né? Agora tem essa questão de sobrepor, você acaba saindo um imóvel mais caro, né? Exatamente. Pro banco é maravilhoso, né? Porque daí eles deram mais oportunidade. Mas realmente, imagino que antes devia ter muita oportunidade boa, né? Não, era legal. Mas assim, ainda é muito bom, né? Ainda é muito bom. Mas tinha essas desinformações. Então tinha cliente que chegava na agência, eu passava todo o passo a passo, só que chegava na agência, o gerente é a figura de autoridade ali, né? Então ele falava, não tem, não é assim. Pronto, a pessoa já desistia da compra ali, o negócio que dava um trabalho para a gente conseguir. E reverter aquela situação, né? Nossa. Mas é assim, da mesma forma,
tem muito gerente, muita agência, muito funcionário que a gente manda. A pessoa é muito solista, ela busca informação, ela vai ali e trabalha com o cliente, vai lá atrás, né, consegue informar, consegue fazer o que é necessário. Então, um pouco de sorte, né? Mas tem de todo o perfil. Não sei se nos teus casos tu já manda numa específica agora, hoje em dia, isso? Não, porque assim, ó, eu trabalho o estado inteiro, né, como corretor. Então, eu trabalho o estado inteiro pela internet, né? Então, eu não tenho contatos igual aqui na cidade vizinha, na cidade aqui que a gente trabalha mais, eu já mando numa específica, né? Mas no geral, eu tenho que mandar na agência da cidade. Então, claro, é um pouco mais trabalhoso. Sim, eu entendo. Mas é legal. Mas faz parte. O bom também é que com o tempo eles começam a aprender, né? Então tu está ajudando também a própria agência, né? Depois que faz já vende para funcionário, né? Passa o primeiro lá, o cara vê que existe e o funcionário procura. Então, é assim. O adjudicado, ele é muito semelhante, eu digo, à aquisição de terreno e construção. Depois que tu faz o primeiro, os outros só vai. Agora, o primeiro é um pouquinho mais complicado, é um pouquinho diferente. Mas depois que faz o primeiro, só vai mesmo. E o pessoal costuma comprar muito depois que compra o primeiro. Não, depois já desenrola, né? Mas foi bom que você tocou nesse assunto, que não é o foco principal do canal, mas é um negócio muito interessante, o terreno e construção. É um negócio que o banco vem fomentando bastante, né? A Caixa tá, pelo menos pelo que eu percebo, a Caixa tá incentivando, né, essa modalidade. A Caixa, ela mudou muita coisa. Essa é uma operação que existe há muito tempo, né? De tu poder adquirir um terreno e construir a casa como tu quiser, né? Ou você já ter um terreno e construir em cima dela. E essa operação, eu trabalho há muito tempo, na época também que não existia. Hoje a gente tem um sistema que é o CIOP, que a gente anexa todos os documentos. Antigamente era igual quando tu fazia com o adjudicado. O lance era tudo malote, os projetos iam por malote, todos os projetos impressos. Hoje é tudo digital, é uma maravilha. Eu atuo muito aqui, muito mesmo, porque a minha região tem muito lote. Então, a gente faz aí mensalmente dezenas. Mas isso é uma coisa que a Caixa tem sim fomentado bastante. Eles melhoraram muito liberações de etapa, que antes era um pouco engessado. Hoje em dia não, hoje em dia é muito simples. Hoje em dia o próprio responsável técnico do cliente é quem libera as etapas, não é mais o da Caixa. Então, cara, facilitou muito. A única coisa que houve, tá? O que realmente aconteceu foi que nessa última normativa que saiu e da mudança de taxa de juros, agora que foi em final de julho, diferenciou e o imóvel novo e usado ficou um pouquinho mais barato do que o imóvel em construção em taxa de juros. Hoje a bonificada ficou 9,3, se eu não me engano, para o imóvel em construção. E o imóvel novo usado, 8,99, daí com as bonificações até 8,5. 8,6, né? Então, ficou um pouquinho mais caro. Mas igual é um produto, cara, eu sou fã, eu sou engenheiro civil, né? Então, assim, eu sou fã de carteirinha do produto, já fiz muitos e vendi muitos, inclusive estou com 2 obras em andamento. Então, assim, eu sou bem fã. Mas vamos voltar aqui pro nosso foco. Assim. Mas outro dia a gente pode, daqui a pouco, falar um pouquinho sobre isso. Acho que daqui a pouco é interessante também. É interessante porque eu falo pro pessoal aqui, né, por mais que eu venda, que eu ensine a respeito de imóvel adjudicado, eu falo, o simples fato de você comprar um imóvel, você está fazendo um investimento, cara. Você está, né, poupando aí, tá deixando o seu dinheiro seguro. Então, o simples fato, qualquer negócio imobiliário me interessa, assim. Então, eu gosto bastante. E sem contar, mercado. Sem contar que tem menos, mas também tem lotes no adjudicado, né? Que pode comprar. Então, e fazer uma construção em cima. É interessante. O meu pai comprou 2 anos atrás um lote. No adjudicado? Adjudicado, 2 anos atrás. E já construiu em cima.
Na época ele fez 2 casas do programa Casa Verde e Amarela, que ele vendeu, e vendeu ano passado, fez 2 anos atrás ele comprou o lote era muito bom, e olha, ele saiu com, na região ali, os lotes são em torno de 180 mil reais aqui, e ele arrematou por 110, que foi um preço muito, muito, muito bom. Mas e não foi menos ainda porque ele estava brigando com um amigo dele que ele não sabia no leilão. Se tivesse combinado antes. Se tivesse combinado, tinha saído mais barato. Mas depois que ele foi descobrir, né, que como é que pode. Mas tirou por 110, imóvel que na região 180 mil. Então, para ele foi um baita de um negócio. Não, sempre tem, né, bons negócios. Tem que ficar de olho no mercado ali, sempre analisando, que sempre encontra. Exatamente. Até eu vi um rapaz no Instagram falando de imóvel comercial que ele conseguiu, se eu não me engano, 500 mil reais de resultado em menos de 6 meses. Que lucro, né? Não, tem achados assim, bastante. Tem alguns alunos, seguidores também que tem, principalmente no Rio de Janeiro, tem muito imóvel descontado assim, demais. Tem imóvel rodando lá com 90% de desconto. Então, se você conhecer, eu não aconselho ninguém a comprar sem conhecer a região, né? Mas você conhecendo a região ali é barbado, é para ganhar, é para multiplicar o patrimônio assim, e muitas vezes. Pode falar. Às vezes, e o que eu vejo aqui, né? Eu sei que tu deve falar muito isso no teu canal, mas às vezes tu só precisa dar um tapa no imóvel, um tapa de beleza, assim, né? O imóvel ele tem aquele valor dele, mas ele falta uma pintura, coisa que, assim, nem o custo nem é muito alto, né? Falta um carinho, digamos assim, no imóvel. Sim, já muda, né? Eu falo isso aí da visão de, né, empreendedor, né? A gente que está nesse ramo para investir, a gente tem que olhar o imóvel com o potencial que ele tem, né? Ao contrário do cliente, que quando a gente vai vender, o cara, você tem que apresentar para a pessoa o imóvel que ela vai morar, então é outro produto. Esse tapa aí dá uma ajudada na hora da venda, né? Claro, com certeza. Murilo, a gente tá passando uma fase agora de aumento de juros, né? Tipo, a taxa Selic subiu, os juros subiram um pouco. Por mais que o mercado imobiliário sempre tenha uma ajudinha ali, um subsídio, né? Teve um pouquinho de aumento de juros. E, Murilo, fala pra mim, como que tá o mercado? Como que você tá no mercado, cara? Muito, muito bom tu perguntar isso, porque eu gosto de falar sobre isso. Eu gosto de falar sobre o mercado imobiliário, principalmente quando eu vou dar treinamentos, às vezes em construtoras, imobiliárias, porque primeiro que eu sou uma pessoa muito otimista, né? E aí eu gosto de tirar o pessoal que vem, às vezes, com uma negatividade, por exemplo, está caro, né? O boom foi ali na pandemia, agora vai cair. Então eu gosto de tirar isso de lado e falar fatos, dados e uma visão minha também, uma opinião, né? Gosto de dar a minha opinião também, né? Não sendo uma verdade, mas de fato uma opinião. Mas vamos lá, para isso eu gosto de falar, eu gosto de voltar um pouquinho, e sim, a gente está com a Selic lá quase 14%, né? 13,75%. 75%, né? E assim, eu gosto de voltar um pouquinho lá na criação do programa Minha Casa Minha Vida. Hoje virou Casa Verde e Amarela. Por que eu vou lá? Porque a criação desse programa foi algo que nunca existiu antes, né? Do jeito que foi, com subsídio. Hoje, uma funcionária minha aqui do escritório está comprando imóvel com 45 mil reais de desconto. Né? 45 mil reais. É muito dinheiro. Mas vamos lá, quando foi criado, entraram com subsídio e taxa de juros também subsidiada. Né? Taxa de juros de 4,25 ao ano é, digamos assim, de graça. Né? É dado, né? Se tu deixar o dinheiro em casa, vale mais a pena tu tomar um crédito de 4,25 do que deixar o dinheiro em casa, porque a inflação está 5, 4,5, 5, dependendo, 6. Né? Então, às vezes, tu tem o dinheiro no colchão, tu tá perdendo mais do que comprar um imóvel financiado. No Casa Verde e Amarela, uma loucura, né? E lá em 2009, quando foi criado o Minha Casa Minha Vida, ele foi criado a fim de fato, fomentar, né, o déficit habitacional precisava ser reduzido, né? Faltava muitos imóveis.
faltam muitos imóveis, é aí que eu quero chegar, mas faltava muito imóvel, e o pessoal fala assim, a gente precisa botar a construção civil a girar, porque, primeiro, é o setor primário, gera emprego, mas precisamos de imóveis populares, né? Porque até então existiam linhas de crédito, sim, mas tinha muito, digamos assim, um escambo imobiliário, né? Te dou um carro, te dou não sei o quê, porque o crédito era um pouquinho mais difícil. Existia, tá? Existia, assim, mais tempo, né? Nos anos 90, aí era ainda pior. Mas vamos lá. E aí, depois da criação, olha só que interessante. O plano Minha Casa Minha Vida é criado, e foi um boom imobiliário mesmo, até ali, eu acho que 2013, 2014, foi de fato assim, Selic baixa e muito crédito. Bom, MRV virou a maior construtora da América Latina, né? Muito incentivada aí com o Minha Casa Minha Vida. Sim. E com isso, o que eu trago? Olha, eu tenho uma pesquisa do IBGE que eu trago nas minhas apresentações, que em 2021 o déficit habitacional brasileiro é de 8 milhões de unidades. Tá? Não de pessoas, de unidades. 8 milhões, certo? E a nossa previsão de déficit habitacional para 2030 são de 12 milhões de unidades. Ou seja, a gente criou o programa Casa Verde e Amarela, a gente tem incentivo, a gente tem boom imobiliário lá em 2011, 12, 13, 14, depois, de novo, agora com a pandemia, não se pode dizer que não é porque foi um boom imobiliário também, e a gente continua. E apesar de tudo isso, a gente continua com cada vez mais necessidade de imóveis. De imóveis. Então, isso eu trago para as construtoras, para as imobiliárias, e também aqui no Adjudicado, porque é um reflexo de tudo, né? Isso aqui vai... Sim, sim. Quanto mais as pessoas compram, mais vão ser retomados, mais vão ter oportunidades. Então, uma coisa leva a outra. E eu trago isso, de fato, para, assim, a gente está ainda engatinhando, né, com a questão da construção civil no Brasil. Não é uma coisa consolidada, enfim, bolha, longíssimo disso. Tô longe. Então, eu trago primeiro esse cenário positivo, né? Mercado. E olha só, ano passado a gente teve... A Selic ano passado estava em 2%, certo? Foi a menor da história. Histórica, desde que foi criado, nunca tão baixo. Significa que a taxa de juros estava lá embaixo no pé. E ano passado a gente teve a maior contratação da Caixa em financiamento habitacional. Foram 135 bilhões emprestados ano passado. Tá? E aí, olha só que interessante. Esse ano a gente está com a Selic em quase 14%. E agora a gente vai bater de novo o recorde. Esse ano a gente está com a marca chegando em 150 bilhões, 10% a mais do que o ano passado. Ou seja, não é a Selic alta que está diminuindo os financiamentos. E aí eu quero trazer um outro ponto, e esse eu gosto ainda mais, que é o quê? Ano passado, a Selic ela influencia demais a taxa de juros, né? Ela é o regulador da taxa de juros, mas a gente tem que lembrar que a Caixa Econômica Federal ela é um órgão público e ela tem um papel importante político, além e social, né? Sim. Então, assim, o banco privado, normalmente, ele vem com muito mais força conforme a Selic baixa ou conforme também a Selic sobe, né? O banco privado baixou a Selic, semana que vem mudou taxa. Baixou. A Caixa ela tem um papel social e um papel político, então não é bem assim. Tem que passar por vários setores para subir ou descer a taxa de juros. E aí, ano passado, a gente teve bancos vindo com taxas super baixas. Tipo assim, o Itaú veio com 6,5% ao ano. A Caixa, mesmo a Selic em 2%, ela não baixou de 7,5% ao ano. Só existia uma taxa que era menor. Aqui eu tô falando com a TR, tá? Não vou entrar no mérito de a poupança, pode falar mais para frente, mas de TR só para regular todas no mesmo indexador. O Itaú 6,5 mais TR, Santander 6,99, taxas muito baixas. E a Caixa não baixou de 7,5. Ela só baixava de 7,5 numa taxa customizada que eles criaram, mas era para um cliente rating A, financiando acima de 300 mil. Então, eu nem considero esse, né, na linha geral. 7,5% ao ano a Caixa prestava quando a Selic estava em 2%. Hoje a gente está com a Selic em 13,75%.
e a gente empresta 8,6. Ou seja, quase não alterou, né? Quase não mudou. É por isso que a gente está emprestando tanto. A Selic subiu 12%. Para quem tem investimento é lindo, né? E a Selic subiu 12% e a gente subiu 1,1 na taxa de juros. É pouquíssimo. E aí o pessoal fala assim, Murilo, a Selic está em 14, tu acha que é um bom momento para eu tomar crédito? Eu falo, com certeza. Eu não sei como é que vai ser no que vem, mas agora toma crédito. Pode ir. Eu emprestava, em 2014, eu emprestava a quase 11%, 10,5%. E era isso aí que tinha. E se quiser, é isso, né? Exatamente. Então, por quê? Porque isso vai por vários motivos, tá? Uma questão política, mas outra hoje, naquela época a gente, emprestando a 10,5, quase 11, a gente não tinha fonte de recursos, né? A gente não tinha dinheiro em poupança. Hoje a Caixa tem muito dinheiro em poupança e ela ainda lastreou hoje em dia 70% do SBPE é poupança e 30% eles ainda podem pegar de outras fontes, CDB, LCI, não podia antes, né? Então, hoje, não falta dinheiro para emprestar, e é por isso que a gente consegue, né, de fato, emprestar numa taxa tão baixa. Mas eu queria trazer para mostrar que tá muito bom, hein? Muito bom mesmo. Foi legal você falar isso, porque eu lembro que há um tempo atrás chegava uma época que já não tinha dinheiro para emprestar, acabava. Falava, não tem financiamento, não tem dinheiro para emprestar. Era, olha, terrível, né? Muito no sistema fundo de garantia, né? No caso, a Verde Amarelo. Mas o legal é que nos últimos anos não faltou recurso em nenhum programa. Eu acredito que 3 anos que de fato, porque antes faltava, mas assim, não tinha acabado. Daí a gente pedia dinheiro, demorava um pouquinho, vinha, né? Hoje em dia, e é engraçado, eu tinha que explicar para os clientes que a Caixa não tinha dinheiro, eles surtavam comigo. Mas se a Caixa como não assim? O banco não tem dinheiro? E não tinha mesmo, mas assim, nos últimos 3 anos a gente não teve falta de verba em nenhum momento. Então, isso é outra coisa que nos leva, né, a ter credibilidade e aí emprestar mais também. Legal. E como é que tá, Murilo, deixa eu aproveitar. A gente tá com 50 minutos de bate-papo aqui, cara, bateu 70 pessoas ao vivo com a gente. E assim, para mim o papo ia até amanhã, a gente conversando, que tá bom demais, tá sendo um show aqui, cara. Legal. Aula. Deixa eu perguntar, como é que tá a questão de prazo, de aprovação de crédito? Porque esse é um negócio que a gente sofre também, né? Vira e mexe, o sistema dá umas mudadas. Certo. Tu diz o prazo das análises ou tu quer saber o prazo? A gente teve uma alteração de prazo dos financiamentos agora dentro do Casa Verde e Amarela, né? Isso é importante. Não, mas a princípio o prazo de aprovação. Tá, vou falar dessa mudança que é bem rapidinho. O curador do Fundo de Garantia, ele aprovou que o prazo máximo para as operações dentro do FGTS era de 30 anos. Agora passou para 35 anos, como já era o SBPE na tabela SAC, né? Na tabela SAC. O SBPE na tabela Price é só 30 anos na TR. Já o Casa Verde e Amarela é tanto SAC quanto Price. Bem legal, assim. Isso aí acaba dando mais oportunidade para as pessoas, né? Parece pouco, assim, a pessoa ver e fala, mas vai ficar 5 anos a mais pagando. Mas isso dá uma capacidade de crédito muito grande para quem está tentando, pleiteando agora o financiamento. Essa pequena mudança aí faz muita diferença ali para quem está tomando o crédito. Esse perfil, às vezes, isso aí pode aumentar 10, 15 mil reais. Tu tinha um crédito de 120, tu foi a 130, 135. Às vezes isso é determinante para fechar o negócio. Sim, né? Sim, então isso muito legal, tá? Tem uma outra novidade que está chegando aí também, o Conselho Curador já aprovou também, mas isso aí vai ser, acredito que pro ano que vem, eles querem aumentar ali o endividamento, né, de 30% para 38% para o cliente que é CLT. Isso aí eu vi você falando a respeito disso aí, da questão do FGTS, né? Pouco devagarinho, porque eu não quero causar um impacto, né, muito grande ainda, mas isso aí é uma coisa que está no radar, isso aí em seguida vai vir, né, que aqueles 8% que o empregador paga ao funcionário, ele vai ser usado para pagar a parcela. Mas vamos deixar isso para mais adiante. Deixa eu falar de prazo, de processo. Claro que vai depender muito do escritório que está fazendo, o correspondente, ele é responsável por isso.
A agência também pode fazer, né? Mas a agência não costuma porque eles não têm braço. Hoje, por exemplo, meu escritório, ele é maior do que muitas agências, né? Eu tenho em torno de 20 pessoas dentro do escritório. Então, a gente tem muito mais capacidade operacional do que as agências. Então, hoje, 98% dos créditos são originados no CCA, né? E não nas agências. Até porque vocês são especialistas nisso, né? Pô, o gerente lá, ele vai ter que vender cartão, ele tem que bater meta, tem que vender consignado, tem que vender tanta coisa que esse cara tem que vender para vocês, que se não, o cara não tem tempo ali para te dar a atenção que vocês precisam para fazer o crédito, né? Realmente, e às vezes até, não é querendo falar, né, mal ou não, mas às vezes até fazem de um jeito que não era para ter feito por falta de expertise mesmo. Assim. Sim, mas é tudo fato. certo. Mas vamos lá, prazos, tá? Eu vou falar um pouquinho do meu escritório, como a gente trabalha. Vai mudar um pouquinho de escritório para escritório, podem ter escritórios daqui a pouco que fazem até mais rápido ou um pouco mais lento, mas assim, análise de crédito, eu costumo dizer que o cara, quando está analisando crédito, ele precisa de tempestividade. Então, análise de crédito, para mim, é mesmo dia, no máximo D+1, que eu chamo. Me mandou hoje, amanhã tem que estar aprovado. Se não tiver hoje, né? A gente sempre tenta no mesmo dia, né? No adjudicado, por exemplo, o cara olhou hoje e já está com o prazo fechando. E agora? Tem que aprovar. Tem que aprovar hoje, né? Então, para 2 dias só o cara tem, né? Mas, sim, exatamente, mas daqui a pouco já está correndo o prazo, né? Daqui a pouco é hoje o final do prazo, né? Exato. Então, análise de crédito, 2 dias para finalizar depois que ele deu. Não, o prazo de venda, né? Hoje está abrindo naquela venda online, hoje eles estão abrindo com 2 dias só, né? A contagem regressiva. Imagina se tu não aprova o cara, né? Nesse período. Então, a aprovação tem que ser no mesmo dia, para mim, né? No máximo D+1. E já o processo, ele vai depender muito, tá? Porque, por exemplo, aqui no meu escritório, a gente tem vários tipos de processo. O adjudicado é um processo que já vem com laudo pronto. Às vezes a gente tem que pedir uma vinculação, acaba demorando um pouquinho mais, mas é um processo que não deve levar muito mais do que 15 dias. Tá? Depende se vai ter utilização de fundo de garantia, não vai... Né? Mas assim, já tem laudo. Aprovou, deu o lance, pagou a caução, né? A gente apresenta a DLE, apresenta a conformidade. Se eu aprovei numa segunda, até sexta-feira tem que ir para conformidade. Para quem não conhece, a conformidade é das etapas do processo antes de ir para a agência para assinatura, né? Então, 15 dias é um prazo que eu acho interessante para quem está comprando um adjudicado. Claro que vai depender, às vezes pode ter. Eu já tive problemas em, por exemplo, laudo, que a gente precisou pedir para o engenheiro trocar o endereço que não estava correto. Então, assim, isso acontece. Acontece. Cada caso é um caso, né? Então, não generalizar. Mas eu tive um que levou 40 dias. Se tiver redondo, né? A gente está falando do caso... Exatamente. Vai acontecer, né? E não é para as pessoas ir lá e brigar com o correspondente, não é isso. Acontece. O processo avulso, que eu chamo, que é, por exemplo, o Jorge vai comprar um imóvel do Murilo. Esse aí, às vezes, leva um pouquinho mais de tempo, porque a gente tem que pedir a vistoria, o engenheiro vai no local, o engenheiro entrega um laudo. Então, aqui no meu escritório, a gente bota aí 20 a 30 dias de assinatura de contrato. Tá? Às vezes a gente consegue... muito rápido, né? Mas assim, é um trabalho contínuo de melhorar o processo. Né? A gente tem reuniões semanais de processo. E a gente tem o mais rápido de todos, que é imóvel de construtora, que a gente chama de associativo. Esse aí, o cara... Olha, muitas vezes o cara, segunda-feira aprovou, terça, quarta-feira da conformidade, sexta-feira assina. Esse aí é muito rápido. Né? E tem construtoras, eu já atuei com MRV, mas tem construtoras que são expert no Brasil inteiro em crédito, que eles cobram o correspondente isso aí, cara, 10 dias eu tenho que estar com esse contrato assinado e acabou. E acontece, essa concorrência, essa pressão é boa para qualificar o pessoal. Eu, no começo da carreira como corretor, eu trabalhei na MRV, né? Então era esse o padrão, né? Cara, já vai mandando a documentação e o negócio vai correndo. É formulário num dia, conformidade no outro, mas é legal, assim, claro, vai depender muito de região para região, método de trabalho, expertise
do correspondente, mas eu trago esses prazos. Tem gente que vai achar muito curto, tem gente que vai dizer, não, o meu é isso aí, e tem gente que vai dizer que faz antes, né? E tá tudo bem. Isso quando a Caixa de vez em quando também dá umas travadas que não tem meio de. Não tem meio de fazer, né? Hoje à tarde, por exemplo, eu tinha uma missão de minuta e o sistema ficou fora. Ficou fora e acabou. Aí tu perde uma tarde fazer, inteira. né? Foi voltar às 5 da tarde. Eu consegui emitir a minuta às 5 e pouquinho. Então, mas é do jogo, né? A gente que está acostumado há mais tempo com a Caixa, cara, é tudo assim mesmo. Não, tem que saber lidar com ela. É assim, eu falo, tem num vídeo eu falei que a Caixa é nossa maior fonte de negócio, de receita, mas é o nosso pior inimigo também. A gente tem que saber dançar com ela ali, senão não sai negócio. Olha, já passamos por poucas e boas, mas depois que, é o que tu falou, aprende a lidar. O que eu faço aqui, né? Por exemplo, eu já apanhei tanto em marcar uma assinatura para amanhã e o gerente tentar emitir no mesmo dia o contrato e não sair, porque o sistema não está funcionando. Cara, eu só marco agora se tu tiver com o contrato impresso. Na mão, senão não... Exatamente. Então, a gente vai aprendendo a como mexer, né? E tem alguns erros que a gente aprende também a resolver. Isso aí também vai indo com prática, né? Com bastante prática. Murilo, deixa eu perdi a dúvida aqui. Tem uma pessoa que está acompanhando que mandou perguntando na questão do FGTS, né? Porque nos imóveis adjudicados também pode ser utilizado o FGTS em alguns casos lá, né? E a dúvida que eu recebo bastante é que tem gente que tem no FGTS a quantia suficiente para pagar o imóvel todo. É possível isso? Ou necessariamente tem que dar os 5% da Caixa lá? Como que funcionaria nesse caso? Legal, legal. Essa daí. Assim, ó, eu faço bastante aquisição à vista com fundo de garantia, tá? Deixa eu botar ela no adjudicado. Primeiro, tirando do adjudicado. É uma operação normal, né? Ela não tem análise de crédito, ela não tem análise de restritivo, ela não precisa ter vistoria dependendo do valor do imóvel. E eu tenho que lembrar o normativo, mas até 200 e um pouquinho, 230 mil, se eu não me engano, não necessita vistoria do imóvel. Então é uma operação super comum. Lendo o normativo que a gente leu mais cedo ali, eu vi que os 5% só eram não exigidos para funcionar o caixa. Então, eu nunca fiz, confesso, e eu acredito que os 5% tenha que ser pago sim. Tá? Eu acho que sim também. Eu imagino que sim, porque lá no normativo dizia que o único que era isento era funcionário caixa. E eu acredito que sim, porque os 5% de calção, ele é uma forma de garantir que, de fato, você vai ficar com aquele imóvel, né? Porque, às vezes, a pessoa... O 100% financiado seria muito fácil, chega no meio do caminho, o cara desiste. Não quero mais, não. Exatamente. Então, 5% é uma garantia. Eu acredito que sim, que tem que ter os 5% em recurso próprio e a diferença em fundo de garantia. Mas aí a gente pode tirar essa dúvida só para ter certeza, né? Sim, sim. Deixa eu responder essa aqui que eu destaquei na tela. Onde posso achar o Murilo? @Murilo Arjona, tudo junto. É isso, né? É isso aí sim. Eu destacar essa aqui, essa é importante. A gente está com uma hora de bate-papo. Eu não vou tomar muito mais o tempo do Murilo, mas assim, teve bastante pergunta, cara. É que o papo tá bom, não deu tempo de parar para responder aqui, né? Para ir perguntando. Aqui, ó, deixa eu só destacar essa aqui, ó. O FGTS do cônjuge também pode entrar para ajudar? Então, se estiver comprando junto, sim, né, Murilo? Responde para ele. Assim, ó, fundo de garantia, deixa eu trazer, já vou aproveitar e já vou trazer também mais novidade, né? Vamos lá. O fundo de garantia, ele pode ser utilizado, e eu gosto de usar uma regra que é assim, ó, fica muito fácil de entender. O fundo de garantia é para moradia, tá? O fundo de garantia ele só pode ser usado para moradia. Então, se a pessoa já tem um imóvel na mesma região ou limítrofe, ela não pode, por que usar o fundo de garantia? Porque ela já tem onde morar. Né? Então, quando tu começa a pensar dessa forma, fica muito simples. Daí, FGTS do cônjuge pode ser usado? Pode. Se eles não possuírem imóvel, pode. Ou melhor, se o cônjuge não possui imóvel, né? Porque às vezes acontece de só um dos dois ter imóvel, o outro pode usar fundo de garantia. Isso aí é bem legal. Mas então, pode usar fundo de garantia sem problema nenhum. Deixa eu trazer uma novidade
bem rapidinho, eu sei que a gente está o tempo quase estourando, assim, mas olha que legal, né? Já passou na Câmara dos Vereadores, já passou no Senado a utilização de fundo de garantia para segundo imóvel, né? Que bacana. Já está em sanção presidencial, está na mesa do presidente. O presidente pediu vistas para o Ministério da Economia e Ministério, acho que, do Desenvolvimento. E do Conselho Curador do Fundo de Garantia para cada um dar um parecer, mas como já passou no Senado, já passou na Câmara, eu acredito que para o ano que vem a gente já vai estar com essa novidade aí, que é a utilização de fundo de garantia para segundo imóvel. Nossa, isso aí seria show de bola, porque muita gente que quer usar, que tem um fundo ali, mas não pode, porque... É para investimento, mais ainda. Mas assim, eu vou dar a minha opinião aqui. Cara, a opinião assim, o fundo de garantia rende 3% ao ano. Eu acho injusto com o trabalhador ele ficar com esse dinheiro, sendo que ele pode usar para outras coisas. O governo libera para te investir lá na Petrobras o teu dinheiro. Porque é interesse do governo. Agora, o interesse do trabalhador comprar outro imóvel não libera, eu acho injusto. Eu acho que o dinheiro é do cara, e sim, o fundo de garantia ele serve, né, para garantir que não foi demitido, tu tem um certo recurso. Mas imóvel, querendo ou não, ele tem liquidez, sim. Né? Não tem uma liquidez forçada tão rápida, mas ele... a pessoa não vai deixar de ter aquele valor ali. Ela vai dar um jeito de vender, negociar. Então, eu acho justo, tá? Essa mudança aí. Não, eu também. Eu acredito que toda forma aí de ajudar com que a pessoa possa ali, por conta própria, se desenvolver, né, ter a sua independência, sua liberdade, eu acho válido. Mas é bacana. Cara, é assim, tem bastante pergunta aqui, Murilo, só que eu não vou ficar tomando seu tempo, eu já tô, assim, faz 1 hora que a gente tá batendo um papo assim, e por mim, a gente ia igual o Flow Podcast lá, a gente ficava 5 horas batendo papo aqui, né, mas eu vou assim, deixar você descansar, cara. Sem problema nenhum, mas a gente pode ainda, a gente marca para daqui a algum tempo, ver aí quando que a tua audiência acha interessante, e a gente segue. Hoje a gente falou bem superficialmente sobre várias coisas, mas a gente pode aprofundar bem mais, a gente pode fazer e tirar dúvida do pessoal. Com certeza, ficarei honrado de voltar a participar e com certeza aí no próximo convite eu vou estar aqui. Não, vai ser um prazer, cara, porque assim, foi show, muita informação, pô, valiosíssima, por mais que a gente passou superficialmente sobre os temas, as informações são valiosíssimas. Eu acredito que, sem dúvida, vai ajudar bastante o pessoal que acompanhou aqui. A gente deu 70 pessoas simultânea ao vivo, deve ter passado mais de 200 tranquilo, e amanhã continua aumentando. Então, bastante gente vai se beneficiar do seu conhecimento aí. E, mais uma vez, aluno meu, segue aqui, lição de casa, a hora que a gente desligar a live aqui, você corre lá no Instagram, @MuriloArjona, que lá só de você assistir os stories, as caixinhas que ele responde lá, cara, já é um curso aí de financiamento imobiliário. Tá? Então, queria te agradecer, assim, de coração, Murilo, obrigado por você disponibilizar esse tempo, dividir o conhecimento com a gente aí, com o pessoal da audiência. Muito obrigado mesmo, cara. E assim, se puder, é claro que eu quero uma segunda live aí, porque realmente, por mim, a gente ficava aí bastante tempo conversando. Cara, obrigado, tá? Obrigado mesmo. Obrigado pelo convite e pode agendar aí que não tem problema nenhum. Eu fico muito feliz de participar e a gente vê, né? Passou muito rápido, o papo flui, a gente vai conversando e vai embora. Mas vamos fazer mais uma sim. Obrigado, agradeço toda a tua audiência, tá? E quem tiver dúvida também, segue lá. Eu vou respondendo assim as caixinhas quando dá, boto bastante informação, respondo direct também de muita gente ali. Eu gosto mesmo de passar o conteúdo. Então, o que precisar, pode contar comigo, tá, Jorge? Murilo, brigadão. Pessoal, vocês que acompanharam aqui, se não deixou o joinha, vai deixando. Se não é inscrito ainda, tá errado. Era para estar inscrito já. Né? Então, vai deixando o joinha aí. Muito obrigado aí por ter acompanhado a gente até agora. Fica com Deus todo mundo aí. E até uma próxima live. Provavelmente sexta-feira essa semana, tá? Muito provavelmente sexta-feira, 8h15, a gente tá ao vivo aqui, tá bom? Fica com Deus. Uma boa semana para todo mundo aí. Excelentes negócios.
e até mais. Até mais, tchau, tchau.